turma, tudo bem? Como estão vocês? Espero que todos estejam bem, né? O nosso último tema falamos sobre o milênio, 1000 anos com o Senhor no céu, né? Então, de acordo com o que nós estudamos, ao soar da trombeta, as pessoas subiram com Cristo e reinaram com Ele 1000 anos no céu, né? O tema que nós vamos entrar hoje já é o 9º tema, né? Se você por acaso não assistiu algum dos temas, procure aí no nosso canal e você vai poder assistir. Seja bem-vindo, se é a primeira vez que você assiste aqui conosco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a verdade sobre a morte. Então, desde já eu peço a você, né, se inscreva no nosso canal, dê um like, ajude a gente a divulgar a palavra de Deus, porque para que ele possa voltar logo, né? A Bíblia diz que um dos sinais que Jesus está voltando é que o evangelho dele seja pregado a todo mundo. Então, neste momento, eu peço a você se una aqui comigo, para que junto nós possamos, então, né, fazer com que Jesus possa voltar logo e que nós venhamos encher o céu, muitas pessoas possam ir para o céu e a gente despovoar, assim, então, o inferno. Porque a Bíblia diz que está sendo preparado um fogo para o diabo e os seus anjos. Não é para a gente, é para o diabo e os seus anjos. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar, porque o nosso lugar vai ser aqui na Terra Santa, né? E também na nova cidade, e também passar 1000 anos no céu. Então, é muito bom férias. Então, melhor ainda é nós estarmos com o nosso Deus, onde não haverá choro, tristeza, morte, nem pensar. Então, nesse momento, eu convido você, vamos orar, para que nós possamos assim ver o que Deus quer falar para a gente através da sua palavra. Vamos orar? Santo Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ama e tem um plano para a nossa vida, ó Pai. Abençoa cada pessoa que está junto comigo aqui neste momento, assistindo esse vídeo, ó Pai, que nós possamos sentir que o Senhor quer o melhor para cada um de nós e que possamos colocar nossas vidas nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, cada propósito, cada vida. O Senhor sabe a necessidade de cada um e nesse momento, ó Deus, eu te peço. Assim como eles estão ouvindo esse vídeo, que o Senhor também possa suprir todas as suas necessidades. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos entrar no tema a verdade sobre a morte, né? Muitas vezes a gente pensa muitas coisas, né, sobre um ente querido que veio a morrer. Então, o que é que vai ser da nossa vida quando a gente partir dessa para melhor? Sendo que a Bíblia diz que nem todos irão morrer, né? Algumas pessoas não passarão pela morte, de acordo com a palavra de Deus. Mas para as pessoas que morrem, o que realmente acontece com elas? Eu quero nesse momento convidar você a pegar a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Gênesis 2. Estou aqui com a minha, né? Vou abrir aqui em Gênesis 2, versículo 7, né? E a gente vai saber agora de que material, né, Deus usou para fazer o ser humano, né? Do que nós somos realmente feito, né? Sabemos que aí fora tem muitas teorias, mas de acordo com o que o nosso Criador diz, do que a gente foi feito. Em Gênesis 2, versículo 7, diz o seguinte aqui, ó. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, na realidade, nós somos feitos do pó da terra, né? Quando nós vamos em Gênesis, nós vemos como foi que Deus pegou aquele barro. Olha que tudo Deus foi dizendo, haja luz, e houve luz, né? Mas quando chegou na parte de criar o homem, ele pegou o barro, fez aquele boneco e soprou nas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia diz que desse momento em diante nós passamos a ser alma vivente, né? Agora vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre, assim, como é que a Bíblia se refere à alma. Está em Ezequiel 18, versículo 4. Vamos ver o que é que está escrito em Ezequiel 18. Se você tiver a sua Bíblia aí, eu convido você a abrir. Ezequiel 18, versículo 4, é o que a Bíblia, né, fala sobre a alma, né? Como ela se refere
alma. Então, Ezequiel 18, versículo 4. Deixa eu ver aqui. E eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, de acordo com o que eu pude ver aqui, Ezequiel 18, 4, quando ele se refere à alma, é a gente, né? Porque em Gênesis 2,7 falou que Deus ele fez o boneco, soprou na narina do boneco e o boneco passou a ser alma vivente. Então, cada um de nós hoje, nós somos uma alma. Então, não é quando a gente morre que a gente vira alma, né? Mas fala até alma penada, não existe isso, né? Hoje é que nós somos alma, né? E a Bíblia em Ezequiel 12,7, ela diz que Ezequiel 18,4 diz que aquela alma que pecar, essa morrerá. Então, hoje, se a gente viver no pecado, nós vamos acabar parando no fogo junto com o diabo e os seus anjos. Porque alma é o que eu sou e o que você é nesse momento, né? Agora, o que acontece com a pessoa, nós, alma, quando a gente morre, né? O que acontece com a gente, que somos alma, quando a gente morre? Aí, agora nós vamos para Eclesiastes 12, versículo 7. Eu convido você a abrir sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí, Eclesiastes, né? Eclesiastes 12 e o versículo 7, né? Eclesiastes 12, 7. Aqui na Bíblia, Eclesiastes 12, versículo 7, diz o seguinte: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, o que acontece quando a gente morre é que a gente era o pó, né? Deus fez a gente do pó da terra. E aí, o que acontece? A gente volta a ser pó novamente. E aquele sopro de vida que Deus nos deu ao respirar, né? Ali na narina, no nariz de Adão, ele volta para Deus que deu esse fôlego para a gente, né? Então, todos nós hoje somos o quê? Somos pessoas que podemos morrer. Não temos a imortalidade, né? Então, nós somos mortal, né? Quando a gente morre, a gente volta para a terra, que é de onde a gente veio, e o nosso espírito volta para Deus, né? Que é o fôlego de vida. É o fôlego de vida, né? Agora, tem uma pessoa que é imortal. Essa pessoa não morre, né? Vamos ver quem é. Está em 1 Timóteo 6, versículo 16. 1 Timóteo, né? Vamos aqui, 1 Timóteo 6, o versículo 16. Deixa eu ver aqui o 16. Hoje eu estou sem meu óculos. Aqui tem. Em 1 Timóteo 6, 16, o único que possui imortalidade, que habita entre luz inacessível e a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Amém. Então hoje, só quem tem imortalidade é o nosso Deus, né? Quando Adão e Eva pecaram, né? Comeram do fruto proibido, tirou de nós o direito de nós sermos imortais. Então ele disse, foi que Deus disse para Adão, olha, não coma desse fruto, porque se vocês comer, vocês morrerão. Então, no que Adão e Eva comeram do fruto, foi necessário que eles fossem expulsos, porque dentro do jardim também tinha árvore que a pessoa, se comesse, viveria para sempre, né? E essa árvore, então o pecado seria para sempre. Ninguém morreria e como a gente vê que o mundo é mau, com certeza estaria pior do que o que é hoje. Então, hoje nós somos pessoas mortais, mas com a esperança e a certeza que Jesus vai vir para nos tornar, né, seres eternos e imortais. Agora, como é que a gente vamos conseguir a imortalidade? O que é preciso fazer, né, para que eu tenha imortalidade? Vamos voltar para o primeiro livro da Bíblia, vamos para Gênesis, versículo 2, versículo 16 e o 17. Lá diz o que é que qual é a condição para o homem conseguir a sua imortalidade. Gênesis 2, versículo 16 e o 17, aqui diz o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu ordem de toda árvore,
o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá, né? Então, para que o homem conservasse a sua imortalidade, era necessário que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, a partir do momento que o homem ele comeu, ele se tornou um ser mortal. E hoje nós aguardamos a imortalidade. Por que hoje? No futuro nós podemos ter essa imortalidade. Porque Deus nos ama tanto que deu o seu Filho Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, né? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então, se eu creio em Deus, né, eu alcançarei a imortalidade em Cristo Jesus, né? Então, essa era a condição, era não pecar. Mas a partir do momento que houve o pecado, hoje nós podemos através de Cristo Jesus, né? Agora, qual foi as consequências, né, dessa queda de Adão e Eva para nós como seres humanos? Está em Romanos 5, versículo 12. Eu quero convidar você também, né, pegar sua Bíblia aí e abrir Romanos. É um dos livros do Segundo Testamento, né? Eles são depois de Atos, né? No segundo, quer dizer, o Novo Testamento é Romanos 5, versículo 12, né? O que o pecado trouxe para a humanidade. Porque muitas vezes a gente acha que não mata, não rouba, mas só a gente viver em um mundo de pecado. Olha o que foi que ele trouxe. Portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá vendo? Por um só homem o pecado veio para todo mundo. E com isso veio a consequência o quê? A morte, que hoje é muito triste pra gente, a gente perdermos um ente querido. É uma dor que eu não desejo para ninguém, porque é uma dor muito triste quando a gente tem que ir no cemitério deixar um ente querido nosso. Ou até muitas vezes tem pessoas que, quando sabem que realmente estão com dias contados, você saber que você vai deixar de existir, tudo isso é muito doloroso. E sem falar nem só na morte. No mundo que nós vivemos hoje, tão cheio, tão sem amor, as pessoas vivem sem amor, a ganância, né? É filho matando o pai, não respeita as filhas e muitas outras coisas que nós vemos, que é tudo isso consequência do pecado. Com a queda de Adão e Eva, hoje muitas coisas nós vemos até na própria natureza, a devastação da natureza, o amor que muitos de nós não temos pela natureza, pelo meio ambiente. Então tudo isso é o quê? Consequência do pecado. Por isso que nós temos que buscar a Deus, para o amor de Deus entrar no nosso coração, né? E a gente aprender a cada dia a amar a Deus e também amar o nosso próximo, cuidando do nosso ambiente, cuidando da nossa vida, da vida das pessoas que estão ao nosso redor, ajudando aos que estão ao nosso lado. É assim que o amor de Deus é manifestado nas nossas vidas, né? Agora, Jesus, ele esteve aqui na Terra. E quando ele esteve aqui, teve alguns momentos, né? E vamos ver como é que Jesus, quando ele esteve aqui, ele considerou a morte. Teve momentos que Jesus, ele até chorou. Imagine o nosso Deus, ele chorou, mesmo ele sendo 100% homem, 100% Deus. Mas quando ele se deparava com pessoas que haviam morrido, ele sentia uma tristeza muito grande, porque ele sentia a dor daquele ente querido. É tanto que nós vemos na Bíblia algumas ressurreições que Jesus fez. E a história de Lázaro, que Jesus até chorou, porque não era plano de Deus a morte na nossa vida, né? Vamos agora abrir João 11. O livro de João também fica no Novo Testamento, né? O livro de João é João 11, versículo de 11 a 14. Vou ler aqui, né? João 11, de 11 a 14. Deixa eu ver aqui. Isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo? Jesus, porém, falaram com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu.
Entendeu? Então aqui Jesus ele compara a morte com o sono. Então hoje, quando uma pessoa morre em Cristo, ela está dormindo para ressuscitar quando Jesus voltar. Então a morte para Jesus é como um sono, né? Um sono onde a pessoa vai acordar na volta de Jesus. Ao som da trombeta, quando os anjos tocarem a trombeta. Né? As pessoas que morreram em Cristo, a Bíblia diz que elas vão ressuscitar. São as primeiras pessoas que irão ressuscitar, né? Agora, até quando os mortos em Cristo permanecerão na sepultura? As pessoas que morreram em Cristo vão permanecer na sepultura até quando? Vamos ver, está em 1 Tessalonicenses. Está no livro de Tessalonicenses, também Novo Testamento. O versículo 4, capítulo 4, que é o grandinho. E o versículo 16, diz assim. Deixa eu ver, 4:16. Ah, tô errada. Tô em Colossenses, é Tessalonicenses 4:16. O que é que diz aqui? Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar, né? Para uma nova vida sem doença. Quem hoje não tem uma perna vai ressuscitar com sua perna, né? Muitas vezes não escuta, vai ressuscitar escutando, não enxerga, vai ressuscitar enxergando. Então vai ser uma coisa muito maravilhosa, né? Hoje o pecado faz a gente até pensar que não vale a pena se preparar. Mas eu quero dizer para você, tenha fé, acredite. Vai valer a pena você hoje estar em comunhão com Deus. Porque o que Deus tem preparado para a gente não passa na nossa imaginação, né? Então, se hoje você gosta de muitas coisas deste mundo, mas o que Deus tem preparado para você, eu quero dizer para você neste momento, é muito melhor, é superior. Agora vamos ver também qual vai ser a recompensa daquelas pessoas que vão participar da primeira ressurreição. Está em 1 Coríntios 15, versículos 51 até o 53. Vamos para 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui o livro de Coríntios. Coríntios é depois de Romanos. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 15, versículos 51 até o 53. A pergunta é: qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade, né? Então, todos aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição vai ressuscitar transformados. Você vai ser o quê? Uma nova pessoa, como eu já tinha dito antes. Se você não tinha uma perna, você vai ressuscitar perfeito, uma pessoa incorruptível. O pecado, ele não vai ter mais poder sobre sua vida. A morte não vai ter mais poder, porque você já está coberto, né? Pelo sangue do Cordeiro, né? Então, nesse momento, eu quero convidar você, que você possa se preparar. Pense no qual maravilhoso vai ser você fazer parte daqueles que vão estar na primeira ressurreição. Que Deus possa nos abençoar, que nós venhamos a cada dia seguir um degrau em nossa comunhão, no nosso relacionamento, na nossa vida, sempre com Cristo, né? Sendo amigo de Cristo, para que nesse grande dia, assim, né? Como Jesus também foi amigo de Lázaro, e disse: Lázaro, sai para fora.
Ele também venha ao ressoar da trombeta, nos abraçar e encontrar conosco, né, nas nuvens do céu. Nesse momento vou orar, pedindo a Deus que assim como a gente estamos aqui nesse momento, estudando, que Ele também possa nos preparar, tirar o que impede a gente de hoje ter uma comunhão e uma vida na sua presença. Oremos. Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem planos maravilhosos para a gente, Senhor. Apesar do pecado, mas o Senhor deu seu Filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, Senhor. Por isso, neste momento, eu te peço, Senhor, nos prepara, Senhor. Prepara essa família que está nesse momento ouvindo essa mensagem. E ajuda, Senhor, para que quando o Senhor voltar, todos possam se encontrar contigo nas mansões celestiais, ó Pai. E o mais importante, Senhor, nos ajuda e nos coloca o nosso nome para que nós possamos ressuscitar, Senhor, na primeira ressurreição, ó Pai, e encontrar contigo nas nuvens. É o que te pedimos, em nome de Jesus.